Boa tarde, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui, quinta-feira, para estudar Ciências Humanas e o nosso componente curricular, Geografia. Nós temos falado sobre as atividades humanas, não é isso? E aí, nós estamos entrando também no assunto sobre os povos, as diferentes comunidades, e hoje nós vamos falar como os antigos moradores eles se relacionavam com o ambiente. Então, primeiro, lembrando que estamos no capítulo 2, unidade 3, páginas 194 a 199, nossa fichinha 107 108, tá? E sociedade e meio ambiente. Quando você abre logo aí a página, você vê essa imagem aqui, não é isso? Você tem uma imagem atual e uma imagem antiga. Olha como é que era o antigo e olha como é o atual. E nós podemos até dizer que existe ainda assim em fazendas, em sítios e aqui assim mais na cidade. Lembra da historinha do ratinho do campo e o ratinho da cidade? Tinha suas diferenças. Um fato que influenciou nas tradições culturais do povo brasileiro foi o intenso processo de implantação de indústrias que ocorreu no nosso país. As indústrias foram implantadas e foi-se aí mudando, as tradições do povo brasileiro. Até aquele momento, a maioria das pessoas elas viviam onde? No campo, e ela conseguia seu sustento de onde? Por meio das atividades agrícolas. Lembra que eu te explicou o que é agricultura, E aí, algumas dessas pessoas eram empregadas em grandes fazendas, outras em pequenos sítios, pequenas propriedades, Algumas trabalhavam com o objetivo de produzir o alimento para si próprio, tá? E você tem aqui, ó, dois exemplos, algo assim bem maior, de maior proporção, aqui algo assim bem mais familiar, bem mais comum, tá? Então assim, foram acontecendo essas mudanças. Como a maioria das pessoas vivia no campo, as cidades eram o quê? Elas eram pequenas e se comparadas com as populações das grandes cidades brasileiras da atualidade, de hoje, bem menor. O Brasil do passado era muito diferente do país em que vivemos hoje. Por isso, os hábitos, costumes e até mesmo a maneira como as pessoas do campo ou da cidade se relacionavam com o meio ambiente em que viviam também era bastante diferente. Aí você tem um gráfico, isso aqui, ó, mostrando para você aí, ó, a população rural e a população urbana, a quantidade de cada uma delas aí, ó, tá? Repare que aqui é menor porcentagem, aqui quase metade, tá? Então aí o verdinho você tem distribuição da população em 1960. A população rural tinha 55% e a urbana tinha 45% só. Já na distribuição da população brasileira em 2010, você tem 84% da urbana, aqui na cidade, e só tem 16% na rural, ok? Comparando os gráficos, é possível observar que ao longo dos últimos anos ocorreu uma mudança de distribuição da população brasileira entre o campo e a cidade, Ou seja, a cidade aumentou em população. E isso tudo foi motivado pela chegada de um grande número de indústrias no nosso país. Às vezes rola a língua aqui, tá, gente? Então, com o crescimento das indústrias, chegando aí muitas fábricas, o que aconteceu? As pessoas do campo aí migraram para a cidade a fim de o quê? Conseguir empregos, melhorar de vida. No pensamento deles, era esse o motivo pelo qual eles estavam aí migrando para a cidade e fazendo aquela cidade ficar o quê? Mais populosa, tá? Como as cidades eram menores, a maneira de viver também era diferente, tá, gente? Não tinha aí grandes redes de lojas,
supermercados, e os produtos eram o quê? Comprados em vendas e armazéns. Olha aqui como é que eram os armazéns. Eu já comprei quando eu fui lá pro interior do Brasil, uma viagem aí com minha família. Eram assim, o refrigerante era quente, não tinha geladeira, você tinha que comprar naquela garrafinha bem antiga, e a gente andava quilômetros para chegar num armazém desse aqui, tá? Não apenas o comércio era diferente, ó, meio de transporte, maneira de vestir, momentos de diversão, alimentação e muitos outros, era tudo, ó, diferente, bem diferente dos dias de hoje, certo? Outro fator que modificou, né, foi a iluminação artificial pública. No campo, as atividades são realizadas durante o dia, né, para aproveitar a iluminação. Já na cidade, por conta da iluminação pública, atividades são executadas o quê? No período da noite. Como fazer compras, né, se divertir. Quem que não gosta de ir no shopping à noite, não é isso? Estudar, tem gente que estuda até tarde, graças aí à iluminação. Os meios de comunicação também influenciaram muito a cultura das pessoas, tá? Telefone, rádio, televisão contribuíram para a troca de informações e, com isso, elementos da cultura distantes passaram a ser incorporados no nosso dia a dia, tá? Olha que televisão tão antiga, gente. Muito. Aí, para saber mais, você tem a idade do ouro do rádio, tá? O rádio trouxe grandes benefícios culturais, sociais e políticos para, né, o país. Ele fortaleceu o sentido da nação e consolidou a própria língua portuguesa falada no Brasil, dando-lhe mais, né, homogeneidade na pronúncia, na forma de falar, sem destruir as peculiaridades regionais, porque cada região aí tem uma forma diferente, o sotaque, mesmo dentro do Brasil, é a mesma língua portuguesa, mas tem um sotaque diferente, o baiano, do carioca, do pessoal do norte, por aí, tá? Do centro, Rio Grande do Sul. A comunicação radiofônica, ela cobriu todo o vasto território nacional, contribuindo para a integração cultural, tá? A formação de uma nova consciência democrática e o amadurecimento político. Então, muitas coisas eram passadas através do rádio, inclusive as novelas. Muito interessante, né? Nos rádios bem antigos. Antes, a relação das pessoas com o meio natural era mais próxima. Muitos alimentos eram consumidos de maneira natural. Ia lá no pezinho de manga na hora, laranja, frutinha, pegava, comia na hora, né? E sem passar pela indústria, precisava ir lá comprar no supermercado, não é isso? Aí o uso de chá, né, de ervas. Até hoje muitas pessoas evitam tomar os medicamentos industriais e fazem uso do quê? Dos chás das ervas, chá de avacideira, de hortelã. Existe aí um chazinho, tem chazinho para ficar calminho, tem chazinho para curar dor de barriga, tem chá para dor de cabeça. Então, a pessoa vai ali escolher um chazinho, vai estudar sobre aquela folhinha. Eu tenho certeza que alguém, sua mamãe, toma um chazinho, ou sua vovó, a tia toma. A tia gosta muito de chá de hortelã, é o meu preferido. Aí no Brasil, quem mais faz uso dessas ervas são o quê? Os indígenas, tá? Porque eles conhecem várias propriedades que algumas plantas possuem para aliviar sintomas de doenças. Então, você tem uma entrevista, você vai conversar com alguém, com a vovó, com o vovô, alguém que você possa ter contato para fazer essa entrevista aí que fala sobre as plantas medicinais, ok? O que é uma planta medicinal, se ela se conhece, já usou. Então, você lê aí essa entrevistazinha e faz essa entrevista com alguém que faz uso de uma planta medicinal. Não foram apenas adultos que modificaram seus hábitos com o passar do tempo. Com a chegada da tecnologia, as crianças também passaram a ter novos brinquedos, muitos deles eletrônicos, fazendo com que as brincadeiras antes realizadas na rua ficassem restritas às casas. Então, olha só, queria que você perguntasse aí pro seu pai, pra sua mãe, qual era a brincadeira preferida deles. Aí você vai pegar uma folha, vai partir essa folha ao meio. De um lado você vai botar a sua brincadeira preferida, o seu brinquedo, e do outro lado o do papai ou da mamãe. E depois você pode até sugerir que ele brinque com a brincadeira que você escolheu
e que você brinque com a brincadeira que ele escolheu. Vai ser bem divertido. Todas as transformações que estudamos até agora são comuns em qualquer sociedade do planeta, tá? Lá desde os primórdios as coisas foram mudando, coisas foram acontecendo, tudo foi se transformando na vida dos adultos, na vida das crianças, tá? Mas mesmo com todos esses avanços, cada comunidade guarda uma característica própria que diferencia ela de outras, tá? Então, mesmo com todas as mudanças acontecendo, cada um tem a sua característica. Então, no Mão na Massa, você vai responder essas perguntas aí, marcando verdadeiro ou falso, que são essas aqui, ok? Então, lê direitinho com calma para que você possa responder. Vamos para as fichas? Na 107, você vai observar todas essas imagens que você está vendo que são bem antigas e vai conversar com o papai e com a mamãe, né? Para que elas possam te dizer qual é a utilidade desses objetos aqui, ok? Alguns você já vai saber. Aí no 108 você vai ver se existe dentro desses objetos que você reparou, se tem algum na sua casa parecido com eles, tá? Aí você vai registrar lá atrás e vai dizer qual é a função dele. E lá embaixo você vai fazer uma pesquisa em revistas e jornais, ou só mesmo na internet. Encontre imagens de utensílios atuais que substituíram os antigos, tá? Coisas que a gente não usa mais, aí já mudou, você pode desenhar também. Ou até mesmo usar a própria página da frente para você poder fazer essa atividade, tá? Mas sempre ali colocando o que mudou, o que está diferente agora. Tá bom, queridos? Um beijo no seu coração e até as nossas correções.